Olá rapaziada, olá pessoal do Gazeta RJ, do meu amigo Leonardo Oliveira. Quanto tempo, né? A vida andou meio atribulada, muito corre-corre, peças de teatro acontecendo, mas coisas boas ocorreram. Mas eu tô de volta. Tô de volta para falar com vocês de um assunto que não é carnaval hoje, mas que é um assunto importante que diz muito a muitas pessoas, que é o 1º de maio. Não é especificamente o Dia do Trabalho que eu estou falando, mas um 1º de maio que desde 1994 se tornou uma data diferente para o povo brasileiro. E essa data faz 25 anos essa semana, que são os 25 anos sem Ayrton Senna. Pois é, 25 anos, já um quarto de século que aconteceu aquele que foi um dos maiores momentos, maiores tragédias, sim, por que não dizer, da história recente brasileira. Talvez possa só como exagero para quem não viveu aquele momento, e hoje muita gente não viveu, porque só quem tem mais de 30 anos viu Ayrton Senna vivo, tem alguma memória em relação a Ayrton Senna. Corrida, então, tem que ter pelo menos 32 anos para lembrar de Ayrton Senna correndo. Mas o mito Ayrton Senna, toda a história por trás de Ayrton Senna acabou pegando todas as pessoas, mesmo aquelas que vieram depois de 94. Você perguntar para um jovem pode falar do Ayrton Senna com a mesma emoção que o mais velho fala, consegue viver a emoção da perda do Ayrton Senna, assim como com vários ídolos como Renato Russo, como Cazuza. Enfim, tem pessoas que elas ultrapassam a sua vida física de uma forma que mesmo aqueles que não conviveram com a sua época passam a conviver, passam a respeitar, passam a amar. Shakespeare, Nelson Rodrigues, os Beatles com John Lennon, Elvis Presley, Michael Jackson, que vai fazer 10 anos de sua morte, Freddie Mercury, enfim, pessoas que partiram há muitos anos, mas que parece que estão no nosso dia a dia, tal a força da imagem dessas pessoas, e com a Ayrton Senna não foi diferente. Para quem não viveu aquela época, pode acreditar que o Brasil já foi muito bom na Fórmula 1. Pois é até difícil acreditar, essa galera mais nova, que o domingo de manhã era um momento de muita alegria do povo brasileiro. Não só com a Ayrton Senna. Eu, por exemplo, eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 na época do Nelson Piquet, que se pessoas, poucos hoje podem dizer que viu Ayrton Senna, imagina Nelson Piquet, então, que parou antes. Mas eu vi Nelson Piquet. Nelson Piquet foi o primeiro ídolo na Fórmula 1, foi tricampeão do mundo. Eu comecei a acompanhar a Fórmula 1 no ano de subcampeonato, 83, e logo depois surgiu Ayrton Senna. Teve uma época que o Brasil teve dois grandes pilotos de Fórmula 1, Nelson Piquet e o Ayrton Senna. O Nelson Piquet, que é um cara mais ajustado, um cara mais fanfarrão, bom vivan, acabou não tendo toda a simpatia que o Ayrton Senna veio a ter. O Ayrton Senna, um cara bom moço, um cara batalhador, o cara que é persistente, que queria além dos seus limites, enquanto o Piquet já queria curtir a vida, o Senna queria quebrar recordes, quebrar marcas, era usado na pista a ponto de provocar um acidente com o Alain Prost em 90 para ser campeão do mundo. Depois que em 89 o Prost fez isso com o Senna se vingou em 90. Enfim, o Senna surgiu numa época que o Brasil estava muito mal em todos os aspectos, financeiro, político, todos os problemas que a gente vê hoje o Brasil tinha naquela época, 10 vezes mais, 100 vezes mais, com uma inflação galopante, que os produtos aumentavam a cada dia, enfim, um momento de muito baixa estima do brasileiro, ainda piorado com a situação do futebol brasileiro. A seleção brasileira, no ano que o Senna morreu, completava 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, e o Ayrton Senna acabava sendo o diferencial para o brasileiro. Aquele momento que o brasileiro se sentia forte, se sentia de primeiro mundo, se sentia capaz de enfrentar de igual para igual qualquer nação do mundo, qualquer pessoa do mundo. O Senna ia, vencia, tocava a música, o tema da vitória, ele pegava a bandeira e desfilava com a bandeira, e o brasileiro se sentia representado, se sentia orgulhoso das vitórias de Ayrton Senna nas manhãs de domingo. Foram 65 pole positions, 41 vitórias, 3 títulos mundiais, uma história que ficou, se eternizou. Como eu digo,
que a morte dele foi uma maior tragédia da história recente do Brasil, você não tem noção, vocês de mais 30 anos, o que foi o 1º de maio de 1994. Foi uma coisa inexplicável, não tem como explicar. Para vocês que acompanham esportes hoje, como o Messi morrer em campo no jogo do Barcelona na Champions League. Na final da Champions League, o Messi tivesse uma parada cardíaca e morresse, ou uma Lady Gaga morresse no palco, né? Alguma coisa desse nível, né? Foi a morte de Ayrton Senna pilotando. Foi um choque muito grande, não só para o brasileiro, mas para o mundo inteiro. O domingo, aquele domingo 1º de maio, parecia que o Brasil tinha virado uma cidade fantasma. Poucas pessoas nas ruas, as pessoas estavam na rua com cabeça baixa, tristes, pessoas chorando nas ruas. Aquela semana foi uma semana muito complicada. Eu lembro que eu fazia estágio de manhã no meu colégio, no meu curso de magistério, e a gente praticamente não teve estágio, porque todas as manhãs era o acompanhamento do velório e do enterro do Ayrton Senna, que durou uma semana. Eu tive que dar uma palestra para as crianças do curso primário na época, para explicar a morte do Ayrton Senna e a relação da vida e a morte para crianças. Isso foi bem complicado mesmo. A mídia só falava em Ayrton Senna naquela semana, as pessoas só falavam no Ayrton Senna. E até hoje, você pega uma pessoa de mais de 30 anos, ela se comove quando vê a imagem do Senna, quando ouve o tema da vitória. O tema da vitória, por sinal, tem um adendo aí, não foi criada para ele, foi criada para o Grande Prêmio Brasil. Todos os vencedores do Grande Prêmio Brasil iriam receber o hino da vitória como homenagem. E um dos primeiros a ouvir o hino da vitória vencendo foi Alain Prost. Alain Prost ganhou o GP Brasil e ouviu o tema da vitória. Nelson Piquet ouviu muitas vezes, mas ficou marcada com Senna, que foi o cara que venceu mais e pegou o auge dessa situação. Então teve uma época que o Brasil teve muito orgulho dos seus esportistas, da Fórmula 1, e especialmente do Ayrton Senna, que acabou suplantando tudo isso, né? E a morte trágica dele na pista, correndo, liderando um grande prêmio, acabou tornando o Ayrton Senna um herói. Ele é um herói? Não é um herói, né? Herói para mim é uma coisa muito diferente. É o bombeiro que vai nos escombros para salvar alguém, é o policial que gama merreca e troca tiro com bandidos, é o trabalhador que acorda 5 horas da manhã, pega 3 ônibus para ir ralar, para lançar alimento, sustentar sua família. Essas pessoas para mim são as heroínas. Mas o Ayrton Senna, por tudo que ele representou, ele se tornou sem dúvida nenhuma um dos grandes nomes da história desse país no século XX. Não tem como negar isso, essa importância do Ayrton Senna, até porque ele foi um cara que não envelheceu. Ele morreu no auge da vida, no auge esportivo dele, tinha tudo para ser várias vezes campeão do mundo ainda. A gente não viu o Ayrton Senna envelhecer, a gente não viu o Ayrton Senna ficar gordo, a gente não viu o Ayrton Senna ficar de cabelo branco, ficar careca com o tempo, a gente não viu o Ayrton Senna se aposentar e começar a falar um monte de besteiras, como infelizmente o Pelé começou a fazer depois de parar. A gente não viu o Ayrton Senna tentar virar político e se meter em confusão, né, em corrupção. A gente não viu a decadência do Ayrton Senna. Então o Ayrton Senna acabou ficando como um Marilyn Monroe ou um James Dean, pessoas que morreram no auge e para sempre tiveram aquelas imagens de juventude vitoriosas. Assim foi com Ayrton Senna. Então por isso que é tão importante, é tão marcante o 1º de maio na vida do brasileiro, e é tão marcante esses 25 anos do falecimento do Ayrton Senna. O Rubens Barrichello quase morreu naquele final de semana, o Ron Ratzenberger morreu naquele final de semana, mas não tem como negar que o grande acontecimento foi a morte do Senna, a última morte na Fórmula 1, né? Foi um grande acontecimento, uma grande tragédia para o Brasil, e eu acho que o Brasil nunca mais foi o mesmo depois daquela morte, daquela tragédia. Como eu disse, eu era mais fã do Piquet do que do Senna, mas me comovi muito com a morte do Senna, assim como todas as pessoas se comoveram muito. E lógico que na minha memória, na minha mente, estão essas vitórias inesquecíveis de Ayrton Senna, os grandes momentos que Ayrton Senna deu ao povo brasileiro, povo tão sofrido, povo tão humilhado, somente naquele período. Ayrton Senna foi um oásis para o povo brasileiro, como depois nós tivemos os Ronaldos, tivemos Gustavo Kuerten, Anderson Silva, tivemos Marta, o pessoal do vôlei, enfim, tivemos grandes personalidades esportivas depois, o próprio Rubens Barrichello, o Felipe Massa em menor proporção,
Mas o Ayrton Senna, sem dúvida nenhuma, foi um dos maiores esportistas da história desse país. Eu diria que ele e o Pelé foram os grandes esportistas da história desse país e foram os grandes nomes do século XX no Brasil, e por isso até hoje é tão reverenciado, é tão lembrado, ele é tão querido. Para você que não viveu essa época, assista corridas, tem como ver, mora no YouTube Corridas de Ayrton Senna, assista documentários sobre Ayrton Senna e veja o quão importante foi esse cara. Valeu, gente. Vou voltar com mais frequência agora, voltar a falar de carnaval. O canal está dando uma entre safra, por isso que eu não estou falando muito de carnaval, mas eu volto para falar de outros assuntos. E salve Ayrton Senna, salve o Brasil, que precisa tanto que lhe salvem, não é isso? Valeu, Léo, valeu, Gazeta RJ, tamo junto, hein? Fui.